Boa noite, pessoal. Tudo bem? Faz há um bom tempo que eu não gravo alguns vídeos e hoje aqui eu não tô para gravar qualquer tipo de vídeo, eu tô para contar uma história, um relato real, um fato que aconteceu comigo. Há muitos anos eu escondi e eu acho que tá na hora da gente liberar, porque eu guardei muito tempo e a vida é curta demais para você ter certo tipo de experiência e não compartilhar com o próximo. Essa história é um fato real, aconteceu comigo e o meu irmão. Eu tive uma experiência de quase morte, da qual só pessoas que têm muita intimidade comigo que tipo assim, às vezes eu conto sobre esse assunto e pessoas também assim que que tiveram presente, né? No caso foi eu e o meu irmão. A única pessoa que estava ali na hora do acontecimento, que estava presente, foi o meu irmão. Então ele mesmo sabe o relato da história e a veracidade dessa história. E sim, os meus pais, que eu não pude deixar de contar para eles, né? Quando acontece algo totalmente diferente, algo que você não tem controle, você vai contar para quem realmente está ali presente de você sempre, né? Então eu corri e fui dizer isso para os meus pais. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu quero deixar isso aqui bem explicativo, porque talvez tem pessoas que já passaram por esse fato, como eu passei, é algo que mudou muito a minha vida. É, o fato aconteceu quando eu era um garoto. Não lembro exatamente a idade que eu tinha, mas por volta de uns 12, talvez 13 anos. E brincadeiras de irmãos. A gente sempre brincava ali de lutinha, quem tem irmão sabe como que é. E a gente gostava muito de brincar, né? Sempre ali eu pegava ele desprevenido, dava uma chave e essas brincadeiras. E um dia eu ajoelhado sobre uma cama, a gente tinha uma cama uma do lado da outra no mesmo quarto. E nesse dia eu ajoelhado sobre minha cama com os pés para trás e meu irmão chegou, me surpreendeu e me deu uma chave no pescoço. Nisso que eu caí, que ele me abraçou por trás, eu fui escorregando da cama e bati com os joelhos no chão. E nisso ele continuou travado no meu pescoço, achando que eu estava brincando ali. Naquela hora eu já tinha apagado, eu já estava fora de mim. Eu senti a minha alma saindo do meu corpo e é algo sinistro, é algo difícil de explicar, só pessoas que já teve a EQM, a experiência de quase morte, né? A gente chamamos isso de EQM. E naquele momento eu saí do meu corpo e olhei para trás, eu vi que o meu irmão continuava me enforcando e a gente tem uma percepção de mudança de tempo muito diferente, é como se cada segundo valesse horas ou dias, não dá pra gente ter uma noção. E nisso eu fui subindo, eu era como se fosse uma luz e eu virava para trás, eu vi o meu irmão com o braço entre a minha jungular e nesse momento eu peguei, olhei para trás e ele já estava batendo no meu rosto, pedindo para mim voltar, e eu via uma luz muito grande, uma luz que me chamava a atenção, e essa luz era algo incrível, e eu fui só na direção daquela luz, e seguindo a luz, seguindo, e quando eu cheguei de frente para a luz, eu queria continuar subindo, continuar seguindo aquele caminho, porque é algo que, tipo assim, confortava o meu coração, que me fazia bem, e eu queria de tudo quanto é jeito continuar o meu caminho ali. Eu não queria voltar para o meu corpo. E nisso, quando eu cheguei, apareceu um ser de luz que eu não sei explicar, da fisionomia, porque eu não conseguia ver rosto, não conseguia ver nada. E ele tinha uma voz que não é voz de ser humano, não é uma voz. Não existe voz mais linda que eu já pude ver, como aquele momento ali, eu não sei explicar como que era o sotaque de voz dele, mas ele pedia com todo o respeito, ele tinha um jeito assim puro, tão puro de falar comigo e pediu para mim voltar para o meu corpo que não estava na minha hora. E eu insistia em ir, eu queria continuar subindo e quando eu ia me aproximando, era como se eu tivesse mesmo me aproximando do lugar e empurrando ele. Era como se ele não tivesse, tipo assim, o poder, não que ele não tivesse o poder, mas que ele não podia me intervir, que essa decisão tinha que ser somente minha.
ele só podia ter autoridade de mandar eu voltar, mas ele não podia pegar e me julgar, falar assim, não, você não vai entrar. Então eu estava seguindo, aí dali parece que ele não conseguiu me intervir sozinho, ele chamou um superior que eu não sei, e eu acredito que seja Jesus, que seja Deus, não tem como a gente dizer que... E veio com uma voz tão diferente, uma forma tão sábia de dizer, e falou comigo, cara, ele não falou com as palavras humanas, mas ele disse, olha como vai ficar a sua história. E nisso que ele falou, ele usou as palavras corretas, porque ele já conhece todos os nossos corações, eu acredito que seja Jesus, como eu disse, não tem como eu dizer certo. Mas ele conhece todos os nossos corações, e naquela hora que ele falou, olha como vai ficar, eu olhei para trás e já vi o meu irmão como um assassino e eu como culpado da morte, da minha própria morte, deixando meu irmão como um cúmplice da minha morte ali, como um assassino, não sei. E na mesma hora tocou em mim e eu voltei pro meu corpo. E nisso que eu voltei sorrindo. Só o meu irmão estava ali presente, ele sabe. Eu voltei sorrindo e ele batendo na minha cara e ele perguntando por que eu estava sorrindo. E eu já fui contando tudo para ele. Dali fui correndo contar pro meu pai, pra minha mãe. E é algo incrível, cara, que não tem como explicar. Eu só sei que isso mudou a minha forma de pensar no mundo, a minha forma de preocupar com as coisas do mundo, a minha forma de correr no mundo. Eu parei de viver correndo com certas coisas. Eu tenho objetivos na vida, sonhos como todo mundo, mas muitos dos meus sonhos eu não me importo, sabe? Só quero conquistar só para viver aquele momento, mas é como se eu quisesse viver somente cada momento da minha vida. Isso mudou toda a minha forma de perspectiva de vida, desculpa a forma de falar, né? E aquilo mudou completamente a minha vida. É algo que é só quem passou vai entender o que eu estou falando e a veracidade da minha história. Que muitos talvez não vão acreditar, mas é algo incrível, cara. Que só você estando ali, você sabe que você vai para algum lugar após a morte. E isso me deixou um cara sem medo da morte, sem medo de qualquer coisa da vida, mesmo que a gente sofra aqui na Terra. Eu sei que a gente tem um lugar preparado para cada um de nós. E aquele ser que apareceu para mim em segundo disse que eu tinha algo ainda para fazer aqui na Terra, e eu acho que eu estava esperando tanto tempo para contar isso, porque eu precisava de entender que você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. E a partir de que eu voltei, eu nunca mais fui o mesmo. Eu me considero às vezes meio doido, meio louco, porque são informações que as pessoas nunca vão entender. Só quem passou isso vai entender o porquê que às vezes eu me comporto de forma diferente, porque às vezes eu sou diferente e muitas vezes eu me sinto diferente das pessoas, que as pessoas estão totalmente ligadas ao mundo e eu não estou totalmente ligado nesse mundo, porque eu tive experiência com algo que talvez poucas pessoas já teve. E é algo que muda totalmente a nossa vida. E o que eu tenho para dizer, mano, eu sempre fui uma pessoa positiva, sempre gostei de motivar os outros, falar coisas boas mesmo nos momentos difíceis. E eu acredito que essa força vem de lá, não é de mim. E que me fez mudar totalmente meu raciocínio, a minha vida. E acredita, cara, ao final da sua partida aqui na Terra, a dor aqui, você não precisa se preocupar com a dor da Terra. A sua morte, ela não dói. A sua morte, ela te leva para um lugar maravilhoso. E com isso você não precisa preocupar disso, eu tenho certeza. E é algo incrível, cara, que só você passando você vai entender. E o que eu tinha para dizer, cara, é isso. Você acreditando ou não, isso é verídico. E com certeza você vai ouvir outras pessoas falando, né? Não vai ser somente eu. Você com certeza você vai ter contato com pessoas que têm a abreviação da EQM, né? A experiência de quase morte. Daí eu cresci, fui procurando a entender mais sobre a morte. Eu gosto de ouvir sobre o assunto de pessoas que falam sobre a morte de uma forma diferente, não triste, mas uma forma de vida que te motiva a viver mais. E há a certeza que tudo na Terra vai passar, entendeu? A sua dor que você sente hoje, um dia você não vai sentir ela mais. E acho que estamos aqui somente por um aprendizado, essa é a minha forma de entender. Quem sabe me acompanha aí, sabe que eu sempre fui uma pessoa motivada, sempre gostei de falar sobre a vida, falar sobre o cotidiano, e isso sempre me motivou a falar, a não ter mais medo do que as pessoas vão pensar de mim, porque isso não importa.
E eu acho que tudo que sai da sua boca, da nossa boca, é por mandado de forças maiores do que nós mesmos, né? Porque vem da nossa mente, da nossa transcendência, né? Não porque você quer falar e você vai falar, e eu acho que nós somos controlados por força maior, né? Eu acredito pelo pelo Espírito de Deus, né? Que ele tem o poder e o controle sobre todos nós, né? E hoje eu decidi, cara, abrir esse assunto com vocês, abrir o verbo, vamos dizer assim, contar realmente o que eu passei, independente do que as pessoas pensam, acreditam ou não. E isso foi um fato que marcou muito a minha vida e me marca até hoje. Muitas vezes eu estou ali no meu cotidiano, no meu dia a dia, fazendo as minhas atividades, eu lembro desse assunto e às vezes eu paro no tempo, às vezes eu fico raciocinando por que as pessoas se preocupam tanto com o mundo e aí às vezes eu entendo que elas não passaram o que eu passei e é difícil você voltar à realidade, se preocupar com o mundo quando você sabe que a dimensão do tempo, o tempo não existe. Eu não gosto de marcar hora com ninguém, eu não gosto de horário marcado. Eu sou uma pessoa que isso mudou a minha forma de pensar. E hoje eu entendo que eu não sou louco, mas eu passei por coisa que as pessoas não vão entender, só quando passar. E eu sei que todos vão passar, vai ter a hora para cada um. Então eu tinha que abrir isso, me abrir e deixar isso sair de mim e deixar isso espalhar para o mundo e pessoas que devem saber que eu tive a experiência de quase morte e é magnífico. Não tenha medo. E se você ouviu isso de alguma outra pessoa, de um amigo, de um colega, acredite, porque é verdade. Eu jamais brincaria com coisas que eu não tenho controle. Então eu estou falando do meu coração, eu estou falando da minha veracidade, o que houve comigo. E a experiência foi maravilhosa e eu acredito que nós temos um lugar maravilhoso para nós. E preocupar com o mundo? Sim, preocupe. Continue correndo atrás das suas coisas, mas lembre que aqui é uma passagem, aqui é um aprendizado para coisas melhores. E é isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. E se vocês já passaram por experiências parecidas, eu vou estar postando esses vídeos nas minhas redes sociais. E comente e diga pra mim o que vocês acharam do vídeo. E que Deus abençoe a vida de cada um. E o que eu tinha pra trazer é isso. E tamo junto sempre. Deus abençoe. E a câmera do meu celular, cara, tá meio ruim. Então por isso que eu parei de gravar os meus vídeos aí. E esse vídeo que eu tô gravando do celular da minha esposa, que ele tava aqui do meu lado, e eu resolvi falar sobre esse assunto. E é algo maravilhoso, gente. Deus abençoe a vida de cada um e tamo junto aí sempre. Um abraço.